boa... E aí, galera, uma boa noite para você. Estamos começando mais uma conversa, um bate-papo legal aqui nessa live. E quero ver você chegando, quero ver você entrando aí. Tem sido muito gostoso, muito agradável, as pessoas têm conversado, muitos têm pedido amizade da gente. É sinal que há uma interação entre nós e isso é importante, né? Essa irmandade, esse intercâmbio que nós fazemos. Eu, William Santos, aqui de Itararé, interior de São Paulo, para ir para o Brasil e o mundo, todos nós juntos aí. Beleza? E você que vai entrando, você que está chegando agora, mande aí de onde você é, para a gente mandar um abraço para você. Quero conhecer você, quero saber de onde você é, quero agradecer aqui os administradores, né? Quero agradecer os administradores, de uma forma especial também, o Paulo César, que está sempre aí com a gente, abrindo aí esse espaço para a gente estar falando. Paulo César, um abraço para você, amigão. Opa, e sempre muito grato. Uma boa noite para você, irmão. Um moto abraço para você, apertado. E é sempre gratificante saber que vocês dão esse apoio para a gente, essa abertura, nesse momento especial, onde a gente pode ter uma conversa legal. Esse momento que nós não estamos podendo, né, sair muito, viajar, ter os encontros, mas pelo menos nós temos o nosso encontro aqui. Tá certo? Quem mais está por aí? Fala de onde você é. Quero mandar meu abraço para você também. Eu tenho alguns abraços para mandar aqui, algumas pessoas que me pediram e falaram assim: William, me manda, porque vou ser sincero com você. Quando está passando aqui na tela, nem sempre a gente encontra como que se diz? Você consegue enxergar todo mundo aqui. Espera aí. Opa, muito obrigado, Paulo César. Tá falando aqui, olha, hoje o Tinoco, não, perdão, a Leia Tinoco e o William Vitória também estavam atentos para o início dessa live aí. Amigãos, um abraço para você. Coloque aí, coloque de onde você é. Eu quero mandar um abraço aqui. Opa, deu uma cortadinha aqui, estamos de volta. Eu quero mandar um moto abraço aqui. Tem um amigo aqui que eu vou falar o nome dele. Se ele estiver aí e se eu pronunciar errado, me perdoe, né? Bruno Jungues, é isso mesmo? Bruno Jungues, ele é do Motogrupo Lobos Rio Grandense. Um abraço para você, um abraço para o seu motogrupo aí. E estamos juntos nessa luta, nessa caminhada, nessa parceria. Um abraço para você, amigão. Quero mandar um abraço também aqui para Elizabeth Guedes Carvalho. A Elizabeth é do Rio de Janeiro. É isso aí. Ela entrou ontem e eu não tinha percebido. Elizabeth, um abraço para você. Tá? Você do Rio de Janeiro, pessoal, os cariocas aí, um moto abraço para você e obrigado por estar prestigiando, estar participando com a gente. Juliano, o Juliano, ele pertence ao Esquadrão de Cristo aqui no Paraná, pertinho de mim, hein? Pelo menos eu estou aqui na divisa com o Paraná e ele é do Esquadrão de Cristo. Um abraço para o Juliano, um abraço para o Esquadrão de Cristo, um abraço para esse estado aí maravilhoso, o Paraná. E eu prometi que eu ia mandar um abraço também para Ana Patrícia. A Ana Patrícia, ela é de longe, lá de Surubim. Quer dizer, longe depende de onde você está, né? De onde você está. Para mim aqui está longe, mas quem está ali do lado é pertinho. Então, Ana Patrícia, de Surubim, Pernambuco. Né? Ela pertence ao motoclube Boanerges. Você sabe o que quer dizer Boanerges? Boanerges, para quem não conhece, quer dizer Filhos do Trovão. É isso mesmo. Né? E ela pertence a esse motoclube. Um abraço para o motoclube Boanerges. Um abraço para Ana Patrícia. Um abraço para os pernambucanos. Para esse lugar maravilhoso aí. E amigos, mais alguém está por aí? Coloque o seu nome. Eu estou vendo que tem bastante gente aí já,
mas coloca o seu nome aí, coloca de onde você é. Quero mandar meu abraço para você também. Hoje, o tema de hoje, nós vamos conversar um pouquinho a importância dos sinais e avisos, né? Para gente que está nesse mundo do motociclismo, os sinais, principalmente para quem sai em comboio, é importante. Nós vamos falar um pouquinho disso e falar um pouquinho também dos sinais e avisos no plano espiritual. Tá certo? E a pergunta que eu sempre faço, eu volto a repetir, motociclismo e a Bíblia, será que dá liga isso aí? A minha opinião é que sim, que dá. Você concorda ou discorda? De repente você discorda, não tem problema, eu tenho que respeitar a sua opinião. Tem os que discordam, tem os que concordam, mas a questão é o seguinte, por que eu concordo? Por que eu falo isso? Porque o irmão motociclista é um homem de fé, é um irmão de fé. Ele sempre pede, sempre busca a proteção de Deus nas estradas, nas viagens perigosas aí, para que chegue ao seu destino em paz e em segurança e que encontre lá bem também aqueles que o esperam, né? Então isso é importante, por isso que eu digo que é um irmão de fé. E o irmão de fé a gente mostra que isso aí vem da palavra de Deus, a fé vem da palavra de Deus, por isso que eu acredito, a minha opinião, você pode discordar, mas a minha opinião é que motociclismo e Bíblia dá liga sim. E nós vamos falar um pouquinho, nós vamos falar algumas coisas pesadas hoje, hein? Vou falar alguma coisa aí que talvez você surpreenda e fale assim, caramba, vou falar? Não, nós vamos mencionar, quem vai falar é a Bíblia. E aí, às vezes você pensa assim, nossa, mas isso eu não sabia que era desse jeito. Porque não importa aquilo que eu falo, hein? Eu deixo sempre claro isso. Eu não sei se você acredita na palavra de Deus, na Bíblia, nós fizemos alguns estudos aqui, alguns dias atrás, e falamos que a Bíblia ela mesma se apresenta como sendo a palavra de Deus. Agora, Deus me dá a liberdade de escolher aceitar isso ou não. Eu posso aceitar ou não, assim como você. Nós temos a liberdade de escolha, tá certo? Então você pode aceitar. Se você aceita, parabéns. Se você não aceita, parabéns para você. Você está exercendo o seu livre-arbítrio. Então o que nós vamos falar, eu não posso falar o que eu penso, o que eu acho ou o que está escrito em outro livro. Se nós vamos falar sobre esse tema, motociclismo e Bíblia, eu tenho que falar apenas do que está escrito aqui. Então, Paulo César, olha, se eu falar o que não está escrito, você pode me cortar aí, beleza? Então a conversa nossa é essa. Os sinais e avisos. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes você vai entrando aí e eu não consigo enxergar aqui de onde que você é, o comentário, nem sempre eu consigo enxergar. Então, se eu não ver o seu comentário aqui e não te mandar aquele abraço, pode ter certeza que eu vou anotar o seu nome, vou anotar de onde você é e na próxima live nossa, que vai ser na terça-feira, às 20 horas, eu quero mandar meu abraço para você. Tá ok? Então, se eu não falar hoje, terça-feira eu falo para você, ok? Vamos conversar um pouquinho, então. Continuar nossa conversa nesse assunto de sinais e avisos. Qual a importância? Você acha que é importante, não é? Principalmente, a importância ela se torna maior quando você faz parte do motoclube, do motogrupo. Por quê? Principalmente quando você sai em comboio, né? Por que isso é importante? Porque é muito importante a questão da segurança. Sendo que viajar, eu penso assim comigo, acredito que você compartilha da ideia, viajar de moto é uma das atividades mais prazerosas e também desafiadoras. Né? Por quê? Porque ali nós compartilhamos sentimentos, boas risadas, lugares incríveis que nós passamos, que nós conhecemos, né? O companheirismo de bons amigos, pessoas que possuem valores parecidos com o nosso. Né? É uma experiência revigorante. Né? Hoje eu estava trabalhando, eu encontrei um amigo aqui da cidade mesmo, ele falou assim, rapaz, eu tô com saudade de sair. Eu falei, eu também. Vamos fazer uma... Aqui mais para o sudeste, mais próximo ao sul, tem
o pinhão, né, a araucária que dá o pinhão, e ele falou assim, olha, vamos sair, é uma cidade que fica mais ou menos 50 quilômetros aqui, e tem uma estrada muito bonita, e ali é cheio de araucária ali, pra gente sair, quem sabe, marcar um domingo pra gente ir buscar. Eu falei assim, vamos mesmo. Aí ele falou assim, será que não tem perigo? Eu falei, não, perigo só se a gente não prestar atenção. Cuidado a gente tem que ter, né? A gente não pode fazer aglomeração, só não conta, tem que para o povo que nós estamos marcando isso aí. Mas são só dois, né? Cada um na sua moto, não tem problema. Então, nós vamos... a gente sente esse prazer, essa alegria de viajar, e isso é maravilhoso. Agora, quando você sai principalmente em comboio, a viagem ela tem alguns desafios e alguns perigos também, né? E nós precisamos tomar alguns cuidados. E a importância dos sinais, quando nós estamos assim em grupo na estrada, porque uma das coisas perigosas é a freada repentina de quem está na frente. Não é verdade? Então, é importante a maneira como você se posta, é importante os sinais e avisos para que os de trás também possam saber o que está acontecendo. Então, com os sinais, se você está num grupo maior, quando o ponteiro ou o capitão de estrada, como você escolher, né, quando ele faz um sinal, principalmente se estão vários juntos ali, é importante que o de trás também passe essa mesma informação e saiba o que está acontecendo. Às vezes um alerta de buraco, quais são os perigos, quando precisa parar, a saída, quando é fila única, quando é fila dupla, e os cuidados, a distância que tem que manter de segurança um do outro. Então tudo isso é importante. Então quando nós conhecemos os sinais, a viagem se torna um pouco assim, em estado de alerta, porque você tem que estar prestando atenção a tudo isso. Mas a recompensa é que ela, apesar de estar alerta, ela lhe traz mais segurança. Por outro lado, quando eu não conheço, quando não tenho os devidos cuidados, pode ser muito gostoso, mas o perigo está mais próximo de você. Então, por isso, conhecer os sinais é importante. E em qualquer motogrupo, qualquer motoclube que você faz, eu estou inexperiente, como é que eu faço? Converse com o pessoal que já está acostumado, ele vai te dar as orientações, vai explicar como proceder, quais são as distâncias, qual a forma como você tem que se postar na estrada. Isso ele vai passando para você e você adquire isso com experiência, tá certo? Agora, assim como nós temos esses sinais e avisos aqui no motociclismo, nós também temos, a palavra de Deus nos mostra alguns sinais importantes para a gente se conduzir na rodovia do mundo, né? Na rodovia da história da nossa vida, onde nós passamos. Então isso é importante. E que sinais são esses? Que são importantes para nós e que nós não podemos deixar de lado, que é importante para a minha e para a sua segurança. Que sinais são esses dentro do plano espiritual? Então, veja só, dentro do plano espiritual, os sinais importantes, vou voltar a falar, talvez alguém já tenha pego a gente falando já depois que iniciou. Quando eu falo nessa parte no plano espiritual, não importa o que eu falo, tá ok? Importa o que a Bíblia fala. A minha pergunta para você é, você acredita na Bíblia, sim ou não? Eu acredito. Mas você? Você acredita? Porque se você não acredita, talvez não tenha muita importância aquilo que eu vou falar. Mas se você crê que isso é verdadeiro, nós vamos trazer algumas orientações, algumas informações aqui que talvez você não soubesse, e você pode ficar até chocado com aquilo que a gente vai falar, mas não sou eu, é a Bíblia que está dizendo, ok? Então vamos lá, no plano espiritual, quais são os sinais? Primeiro eu preciso saber de uma coisa, quando nós estudamos anteontem, na terça-feira, nós falamos a respeito da liberdade e que Cristo morreu por nós quando passou por aqui, teve uma morte substituta, porque ele pagou o preço no meu lugar. E qual é a importância disso? Quando ele estava ainda aqui, os discípulos, quando estavam ali com ele, os apóstolos, eles fizeram uma pergunta para Jesus,
porque, ou melhor, eles estavam ansiosos ali, e Jesus responde algo para eles, faz a maior promessa que o ser humano poderia receber. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14. João, no capítulo 14, ele fala assim, olha, a partir do verso 1 fala assim, ó, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique o coração perturbado, né? Ele continua dizendo assim, ó, crede, isso é Cristo falando para os apóstolos, né? Crede em Deus, no Pai, né? E crede também em mim, acredite em mim, naquilo que eu estou falando para você. E ele diz assim, olha, na casa do meu Pai, lá no céu, existem muitas moradas. E se isso não fosse verdade, eu falaria para vocês. E ele diz assim, continua dizendo, pois eu vou preparar um lugar para você. E o verso 3 ele diz assim, e quando eu for e vos preparar esse lugar, ele faz a promessa assim, olha, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Por quê? Para que onde eu estiver, eu quero que estejais vós também. Ou seja, ele diz assim, olha, eu vou preparar o lugar e quando eu preparar, estiver tudo pronto, eu vou voltar. Porque o amor de Deus pelo ser humano, o amor de Cristo, foi tão grande que ele falou assim, eu não posso mais viver sem você, então eu vou preparar o lugar, e a hora que estiver pronto, eu vou voltar e vou buscar você, porque ele falou assim, aonde eu estiver eu quero que você esteja também, essa é a promessa. Só que, diante de tudo isso que Cristo ensinou, os discípulos falaram assim, mas quando vai ser isso? Sabe, quando alguém fala alguma coisa pra gente, a gente fica curioso, mas quando vai ser? Essa semana entrou em contato comigo um parceiro, um irmão meu de motociclista, de Cotia, e ele disse assim, olha William, eu vou ter que ir para Ponta Grossa e eu vou passar por aí, eu queria dar uma passadinha pra gente conversar um pouquinho, eu tenho um tempinho aí. Eu falei assim, não, legal, eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar com o pessoal do nosso motoclube, nós vamos, a hora que você estiver passando, nós queremos que você pare, nós queremos almoçar junto com você, sabe? Nós queremos estar junto com as pessoas que nós gostamos. E foi isso, nós combinamos domingo então, é lógico que vamos fazer isso, nós estamos no lugar de um parceirão aqui do nosso motoclube, o Luiz Correia, ele tem uma casa legal ali, tipo quase que uma chácara, um lugar aberto, tem uma cobertura, caso chova, mas um lugar aberto, onde nós vamos nos encontrar. E na verdade, essa a sede administrativa do nosso motoclube, é um lugar aberto muito gostoso, e nós vamos ali junto fazer esse almoço. É gostoso, a gente quer estar com as pessoas. Então a gente começa a perguntar, mas que hora que você chega? Quando vem? Aí ele falou assim, olha, por volta de 1 hora começou, beleza. E foi o que os discípulos queriam saber de Jesus. Se o Senhor vai para lá preparar o lugar para nós, quando é que o Senhor vai voltar? Como que nós fazemos? Nós vamos saber hoje quando Cristo volta, ok? Você está preparado para isso? Então vamos lá, né? Abra sua Bíblia. É importante que você abra, é importante que você não acredite naquilo que eu estou falando, mas você tem que conferir. Por quê que eu peço para você conferir o que está escrito? Porque não importa o que eu falo, importa o que a Bíblia fala, beleza? Então vamos continuar. Aqui no Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. O Evangelho de Mateus, ali no capítulo 24 e o verso 3, diz assim, olha, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas e o sinal que haverá da tua vinda e da consumação do século, ou seja, do fim dos tempos, né? Quando que vai ser? Quais os sinais da sua vinda? Fala pra gente, para que a gente saiba, porque a gente acaba ficando angustiado, a hora não chega, e então quando que isso vai acontecer? E aí Jesus, então, ele responde para eles. Quando que isso iria acontecer? Quando seria a sua volta? Hoje nós estamos aqui, nesse período de quarentena, as pessoas, muita gente preocupada. Alguns falam assim, será que isso é fim do mundo? O que será? O que está acontecendo? Como que a gente vai saber o tempo que nós estamos vivendo? Então Jesus responde. Isso que Jesus, que os apóstolos perguntaram, quando que isso iria acontecer? E Jesus responde para ele, fala assim, olha, no verso 4, capítulo 24 de Mateus, no verso 4, Jesus responde e fala assim, olha, vede que ninguém vos engane. Ou seja, ele está falando assim, presta atenção para que ninguém engane você, ok? Eu vou falar.
Então presta atenção para que ninguém te engane. E aí ele diz no verso 5, porque virão muitos em meu nome, Jesus falando, virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Será que esse sinal, esse aqui é um sinal de alerta que ele está dando, será que esse sinal já aconteceu? Será que está acontecendo? O que será? Ele diz assim, ó, que muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Sabe, a gente fez, se você der uma pesquisada aí na internet, você vai perceber que no mundo todo existe mais de 130 pessoas que se dizem Jesus Cristo. Você sabia disso ou não? A gente tem um famoso aqui no Brasil, que é aquele, como é que é o Henri Cristo, né? Henri Cristo, né? A gente sabe que ele não é o Cristo, mas assim como ele, tem essa figura aí, existe mais de 130 pessoas que se dizem Jesus Cristo. Jesus fala aqui que um dos sinais da sua vinda, do final dos tempos, seria que muitos iriam se dizer ser o Cristo e enganariam a muitos. É interessante que muitos desses, vou ser sincero para você, muitos desses sofrem tem algum problema mental, mas existem vários desses aí que são pessoas inteligentes, de mente sã, e estão pregando, estão falando, e mais do que isso, existem seguidores. Você sabia disso? Existem pessoas que estão seguindo eles. Então, ele disse que esse seria um sinal. Existe mais de 130 em todo o mundo dizendo Cristo. Eu tenho um amigo, um parceiro, que ele está hoje, ele morou aqui, está hoje, faz pouco tempo que ele foi para Tatuí. E ele disse que uma vez vindo do Rio de Janeiro para São Paulo, ele disse que passando ali por Aparecida do Norte, ele disse que passou por lá e tinha lá num posto de gasolina um motorhome que era Jesus Cristo com os 12 apóstolos. E ali estava lotado de gente, tinha repórteres, tinha pessoas ali. E ele falou assim, eu curioso que eu sou, eu cheguei mais perto lá. E aí um até perguntou assim para ele, mas, sim, e dentro lá, entre eles, estava ele e os 12 apóstolos, inclusive Judas. Ele disse que já havia perdoado, ele ressuscitou e perdoou Judas. E aí um deles perguntou assim, mas isso é o Cristo, cadê as marcas aqui na mão? Cadê as marcas? Ele disse assim, depois de quase 2000 anos, né? Você acha que isso não ia cicatrizar? Já está curado. Você vê? Mas existem pessoas que seguem eles. Então, essa é uma característica. São cinco sinais de alerta que Jesus apresenta. O primeiro deles é esse. Muitos viriam em nome dele dizendo ser o Cristo. E aí, no verso 6, nós temos aqui o segundo sinal de alerta. E qual é? Diz assim, olha, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Né? Vede, não vos assusteis. E é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Jesus falando em Mateus 24, verso 6. E aí, será que tem muitos países em guerra? O que você acha? Você sabe que, segundo segundo a ONU, dos 193 países reconhecidos pela ONU, eu marquei aqui, dos 193 países reconhecidos pela ONU, 151 estão em guerra, estão em estado de guerra. Alguma guerra maior ou guerra menor, mas isso não conta a guerra contra o tráfico, a guerra contra a corrupção, a guerra contra a Cracolândia, nada disso, é guerras, algum tipo de conflito de um país entre outro. Dos 193, segundo a ONU, 151 passam por alguma situação de guerra. Você já pensou? Às vezes é mais do que a gente imagina, né? Então, veja só, essa é o segundo sinal de alerta que Jesus fez para os seus discípulos quando estariam próximos. Ele falou, isso vai acontecer antes da minha volta. Então, para você saber se está próximo ou não, tem que prestar atenção nisso que ia acontecer. Será que isso já aconteceu? Será que isso está... Quando eu digo já aconteceu, será que nós temos visto isso? Guerras? Sabe? Aí o terceiro sinal de alerta que Jesus faz está no verso 7.
que diz assim, ó, continuando, fala assim, ó, portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e nessa segunda metade do verso fala assim, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Bom, fome, vamos parar aqui no fome. Haverá fome. Você já sentiu fome? Será que você sentiu fome mesmo? Eu quando ouvi esses dados aqui, eu falei assim, não, fome eu não senti não. O que é fome para você? Ah, hoje passou o dia todo sem comer, à noite chegou lá, bate aquele pratão porque não estava aguentando mais. Será que é isso que é fome? Então, segundo a ONU, segundo a Organização Mundial da Saúde, eu não sei se são fome, é aquilo que você sente depois de 3 ou 4 dias sem ingerir nada. Isso é fome. Sem comer nada depois de 3 ou 4 dias. Isso é fome. Agora eu tenho um dado aqui para você, que isso é terrível, é muito triste. Você sabia que a cada 5 segundos, morre uma criança de fome no mundo? Sabia disso? Cada 5 segundos. Se você analisar veja só, conte comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Morreu uma criança. Sabia disso? Morreu uma criança. Em cada minuto morre 12 crianças por minuto de fome. Isso não é de doença, não é de Covid, não é de nada disso. Isso é de fome, apenas de fome. A cada hora, 720 crianças no mundo morrem de fome. Você sabia disso? Aí eu pergunto para você, será que esse sinal de alerta que Jesus deu aqui para os apóstolos, cerca de 2000 anos atrás, será que já aconteceu? Será que isso está acontecendo? Será que isso existe? Então, a gente pode ver, quando nós paramos para ver isso, esses 3 primeiros dos 5 já aconteceram. Aí você vai para o verso 11, para o 5º sinal de alerta. Quando você vê o verso 9, verso 10, fala que haveria muita tribulação, muitos se odiariam, então isso não precisa nem comentar se isso acontece ou não, né? Então, mas no verso 11, interessante que acontece o 4º sinal de alerta, e esse eu te chamo a atenção, que aí é algo sério, algo que às vezes pode te pegar de surpresa. Por exemplo, no capítulo 24, verso 11, diz assim, olha, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos falsos profetas. Me diga uma coisa, um profeta é bom ou é ruim? Saber que tem um profeta? Diz aí, profeta é bom. É bom você ter um profeta que orienta e fala, mas aqui fala que haveria muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Agora, como saber se o profeta é falso ou verdadeiro? Fala para mim. Você sabe como distinguir um profeta falso e um profeta verdadeiro? Vamos descobrir como é que é? Guarda aqui, põe o dedinho, se você está com a Bíblia aberta, põe o dedinho aí, vamos ali em Mateus capítulo 7. Agora, veja só, tudo isso que eu estou falando, não sou eu que estou falando, eu estou lendo. Quem diz é a Bíblia, é a palavra de Deus, tá certo? Eu não estou falando nada, eu só estou lendo aqui. Por isso que eu peço para você acompanhar aí, para não dizer assim, ele está falando da cabeça dele. Não, não. Se eu falar da minha cabeça, eu peço, Paulo César, me corta aí, não deixa eu falar mais. Beleza? Que eu não estou falando da minha cabeça, é o que está escrito. Então, no capítulo 7, vamos descobrir o que é o falso profeta. Vamos lá? Então, vamos lá, ó. Para saber se isso já acontece hoje, esse 4º sinal de alerta que ele nos deu. Então, capítulo 7, o verso 21, veja só, acompanhe comigo. Capítulo 7, verso 21 diz assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Opa, vamos parar aqui. Mas não, mas a pessoa que sai aí, a gente vê, Senhor, Senhor, glória a Deus, aleluia. E aqui está dizendo que nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Ué, mas o que fala? Vamos continuar, só para ver. No mesmo verso 21 fala assim, mas aquele que faz a vontade do meu Pai,
que está nos céus. Então assim, olha, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas quem que vai entrar? Aquele que faz a vontade do Pai. Quem vai entrar é aquele que obedece. É o que está dizendo aqui. Então não é o que eu falo? Não, não é o que eu falo. Sabe? Não é o que eu falo que me mostra que eu sou um profeta verdadeiro. É aquilo que eu faço. Aqui fala que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará. Mas quem que vai entrar? Aquele que faz a vontade do Pai, ou seja, aquele que obedece. Então não é o que eu falo, não é o que eu falo. Por isso que eu falo para vocês que não importa o que eu falo, o que importa é o que está escrito aqui. Porque eu posso falar aquilo que eu penso, aquilo que dá na telha. Então não acredite no que eu falo, mas acredite naquilo que está escrito. Então nem todo que diz Senhor. Então não é, agora é importante. Não adianta nada eu abrir a Bíblia e falar Senhor, Senhor, glória a Deus, aleluia. Não adianta nada disso se eu não viver. Então não é o que eu falo, mas é o que eu faço, o que eu vivo. Veja só o que diz aqui o verso 22. Veja só. Muitos naquele dia, ou seja, está no futuro. Tá? Isso é Jesus falando a respeito da volta dele. Muitos naquele dia, no dia da sua volta, vão dizer, Senhor, Senhor, mas porventura não temos profetizado nós em seu nome? Então veja só, profetizar é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Hã? Profetizar é coisa boa ou coisa ruim? É coisa boa. Profetizar é uma coisa boa, porque nos orienta, nos dá os passos que nós devemos seguir, as orientações, isso é importante. Vamos continuar. Porventura não temos nós também profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios? Peraí, expelir demônio é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa boa, sabe? Você vai deixar o camarada endemoniado sofrendo lá? Então, expelir demônio é uma coisa boa. Mas vamos continuar. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Fazer milagre é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Fazer milagre é uma coisa boa. Fazer milagre é uma coisa boa. Já pensou? Aquele que está doente fica curado, sabe? Aquele que é cego enxerga, o que é surdo ouve, quem é mudo fala, né? Ou seja, quem estava com Covid não está mais. Curar, milagres, quem morreu pode ser ressuscitado, é uma coisa boa. Mas veja só, vamos continuar aqui, ó. Ainda, agora o verso 26, presta atenção no que Jesus fala. Depois de falar tudo isso, olha, naquele dia muitos dirão que em teu nome nós profetizamos, expelimos demônios, fizemos milagre. Jesus vai dizer assim, olha, verso 23, então eu lhes direi, explicitamente, algumas traduções falam claramente, nunca vos conheci. Isso é pesado o que ele fala. Nunca vos conheci. Pior ainda é o que ele fala agora. Ele fala assim, ó, apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Espera aí, mas nós não acabamos de dizer que profetizar é uma coisa boa, expelir demônio é uma coisa boa, fazer milagre é uma coisa boa? Como que Jesus agora fala que eles praticaram iniquidade? Por quê? Por que Jesus falou que eles praticaram iniquidade ao realizar essas coisas? Sabe por quê? Porque não adianta nada fazer isso aqui e não ser obediente. Não adianta nada eu falar, não adianta profetizar, não adianta nada eu expelir demônios, não adianta nada curar, fazer milagre se eu não obedecer ao Pai. Então, ou seja, você está entendendo o que é o falso profeta? O falso profeta é aquele que prega, mas não vive o que Deus pede. Sabe? Então, eu de repente aqui, eu posso ser um falso profeta se eu falar uma coisa e não obedecer o que Deus fala. Então, você entendeu o que é o falso profeta? Será que tem muitos assim hoje? Julgue você, não sou eu. Julgue você pelo aquilo que você conhece, por aquilo que você vive ao seu redor, sabe? Então,
Será que já não está existindo o falso profeta? Há quanto tempo? Quantos pregam uma coisa, falam uma coisa, pegam a Bíblia, usa como desodorante? Por que como desodorante? Põe embaixo do braço e diz que é cristão. Sabe, ser cristão não é pôr a Bíblia embaixo do braço, não é falar Senhor, Senhor, não é fazer tantas coisas. Ser cristão é obedecer o Pai, é andar como Cristo andou, é obedecer o Pai. Então, você já entendeu, né? Falso profeta é aquele que fala, profetiza, cura, faz milagre, faz tudo, mas não obedece. Esse é um falso profeta. Então, veja só, por isso que quando nós passamos a estudar o motociclismo e a Bíblia, nós só falamos daquilo que está escrito. Porque o que passar daqui, se eu falar de... mas a Bíblia diz assim, mas aqui não é legal, não, isso aqui é para outro tempo. Mudou. Quem que mudou? Quem que tem autoridade para mudar? Então, vamos voltar lá. Você já entendeu, né, o que é um falso profeta? Avalie você. Tá? A Bíblia deixou claro. Então, a Bíblia é muito clara para que nós não sejamos enganados. Por isso que ele falou para os discípulos, vejam, presta atenção para que ninguém vos engane. Tá certo? E no verso 14... O verso 14, ele traz aqui, voltando lá em Mateus 24 agora, né, onde a gente estava, Mateus 24, verso 14, o último sinal de alerta antes da volta de Jesus Cristo. Assim como ele prometeu. Qual é o último sinal? Capítulo 24, verso 14, diz assim, olha, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Aí eu volto. Então, primeiro ele tem que ser pregado. Ela fala, então falta esse aí. Mas como que falta esse aí? Se em cada canto que você vai, você vê que tem pessoas pregando, pessoas falando de Jesus Cristo. Até essa nossa conversa aqui é um tipo de uma pregação, uma conversa quando nós falamos daquilo que a Bíblia nos apresenta. Né? É rádio, é internet, é televisão, são as igrejas, são as pessoas, são as lives, tudo falando. Então, ou seja, dos sinais que Cristo disse que aconteceria, qual desses que falta? Fala para mim, será que falta algum ainda? Aí a pergunta que você pode fazer é, peraí, você dá uma analisada, não, mas desses sinais de alertas aqui, então ele fala assim, bom, pessoas se dizendo sendo Cristo, isso já vi. Então já aconteceu. Terremoto. Eu pulei um, né? Eu pulei um, perdão, faltou aqui o terremoto. Que está... Vamos voltar ali no verso 7. Me perdoe, eu me empolguei. E no verso 7 fala assim, ó. Portanto, se levantará nação contra nação, haverá fomes e terremotos. E terremoto? Mas terremoto sempre aconteceu. Interessante, nós fizemos uma busca aqui na internet para saber os dados de como estão os terremotos. Veja só, de 1900, do ano 1900 até 1999... Não, perdão. De 1556 até 1900 foram registrados 36 terremotos no mundo. De 1556 a 1900. Aí alguns podem falar assim, mas não tinha precisão para como verificar isso. Ok, só que de 1901 a 1999... aconteceram 130 terremotos. Esses aqui não são aqueles abalos sísmicos, não. São terremotos de uma magnitude considerável. Terremoto, não aqueles abalos, que aqueles abalos acontecem aqui no Brasil, que antigamente nem isso acontecia. Certo? Então, de 1901 a 1999, 130 terremotos. De 2001 a 2015, só nesse período de 14 anos, foram 35 terremotos. Se você fizer uma busca, verificar de 2015 a 2020, já passou de 35, só nesse período.
Então você percebe que isso está se intensificando dia a dia, cada dia isso aumenta. Então veja só, quando nós olhamos a pessoa se dizendo Cristo, já aconteceu? Já aconteceu. Guerras, já aconteceu? Está acontecendo? Já. Terremotos, já ouviu falar de terremoto por aí? Já. Fome, só o dado que nós apresentamos, de cada 5 segundos morre uma criança no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Aí nós vemos falsos profetas. Será que tem? Pessoas que pregam, falam, gritam aleluia, mas não obedecem? A sua vida não condiz com aquilo que ele fala lá? Pois é. E a pregação do Evangelho? Está sendo pregado? Se tudo isso está acontecendo, por que ele não voltou? Talvez essa seja a sua pergunta. Por que ele não voltou? Está aí. Está vendo? Está aí. E aí mostra um engano da Bíblia. Aí mostra que ela cometeu um erro. Tudo isso aconteceu, ele disse que voltaria depois que isso acontecesse. Tudo isso aconteceu e ele não voltou, por quê? Será que a Bíblia apresenta alguma resposta para isso? Quero ler com você a última passagem de hoje, o último verso. Está lá no livro de Pedro, de São Pedro, a segunda carta de Pedro, fica mais lá perto do Apocalipse. De trás para frente é Apocalipse, Judas, os 3 cartas de João e agora de Pedro, de trás para frente. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 9, diz assim, olha, presta atenção, veja o que fala aqui, olha. Não retarda o Senhor a sua promessa. Que promessa? Quando você vê aqui esse capítulo, está falando sobre a volta de Jesus, a vinda de Jesus. E, então a promessa da sua vinda. E aí ele fala assim, olha, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns estão julgando que está sendo demorado. Pelo contrário, ele é longânimo, ou seja, ele é bondoso, longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, que ninguém morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Interessante, né? Então por que ele não veio ainda? Sabe por quê? Porque talvez o William não esteja preparado. Por isso que ele não veio ainda. Sabe por que ele não veio ainda? Porque talvez você, talvez ainda não esteja preparado. Você já pensou sobre isso? Isso é amor. Isso é misericórdia. Ele já poderia ter vindo e ter dado fim a tudo isso, mas ele falou, não, ainda tem alguns lá, que ele está dando mais uma oportunidade. Isso chama-se amor. Amor incondicional. Sabe? Então, por causa desse amor, ele está aguardando. Então, ele não está atrasado e nem está adiantado, ele está no tempo certo. E de acordo com a sua bondade, a sua misericórdia, a sua longanimidade, como está escrito aqui, ele está esperando, porque ele não quer que eu e você se perca, mas está dando mais uma oportunidade. Será que se ele vier hoje, você está preparado? Você pode falar assim, não, pode vir que aqui está de boa, eu estou bem, pode vir. Será que eu posso dizer isso? Será que você pode dizer isso? Ou será que ele está dando mais uma oportunidade? Eu não sei as suas lutas, eu não sei as suas dificuldades, eu não sei quais são os seus desafios, eu não sei o que talvez você está precisando ainda deixar de lado, eu não sei. Ele sabe. E talvez por isso ele fala assim, vou esperar mais um pouco. Porque talvez o William, talvez alguns daqueles que estão ali com ele na live, talvez não esteja preparado. Mas ele está dando a oportunidade hoje. E você não quer se preparar? Eu quero. Eu quero para esse dia. Eu já vi que os sinais estão aí e falta muito pouco. Falta muito pouco. Para ele, qualquer momento ele vai aparecer. Mas o que eu preciso, você não quer se preparar? Eu quero, porque eu quero encontrar com ele. Eu não quero me esconder naquele dia, mas eu não quero que ele diga assim, apartai de mim você que praticou a maldade, a iniquidade. Eu quero que ele abra os braços e fale assim, vinde benditos do meu Pai e receba por herança o reino que vos está preparado. Eu quero ouvir isso. Você não quer também? Eu quero fazer uma oração com você. Posso? Então, vamos orar nesse momento. Coloca no seu coração, não para mim não, quem sou eu?
eu sou um pecador como você, ou melhor, talvez eu seja mais pecador do que qualquer um que está aqui. Né? Faça uma entrega para Deus, não para mim, para Deus. Mas eu gostaria de orar com você nesse momento, pode ser? Feche os olhos aí onde você está, vamos orar juntos. Pai querido, muito obrigado pelos avisos, pelos sinais e os alertas que o Senhor nos tem dado. Obrigado porque o Senhor está deixando claro cada dia a sua intenção para mim e para cada um que aqui está. Por isso, ó Pai, toca no nosso coração para que nós possamos entregar nossa vida em suas mãos. Sabe, aqui não é para entregar a vida para a igreja, para pastor, para padre, para bispo, nada. É para entregar nas tuas mãos, Senhor. Então, toma a nossa vida, transforma o nosso ser, dá uma bênção especial para cada um aqui. Abençoe cada família, cada parente dos que aqui estão. É importante, nós amamos essas pessoas e queremos que assim como nós sejamos abençoados por Ti, queremos que essa bênção alcance essas pessoas também, sabe? Transforma a nossa vida e perdoe os meus pecados, perdoe os pecados de cada um, transforma o nosso ser e capacita-nos para receber a recompensa que o Senhor tem preparado para nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, veja só, terça-feira que vem nós vamos falar sobre o retorno, a continuidade disso aí. Por quê? Se ele prometeu que vai voltar, e ele prometeu, e aqui deu os alertas dos sinais e mostra que está próximo, como que vai ser a sua volta? Você sabe como que vai ser a volta dele? Porque alguns dizem que ele vai vir de forma secreta, existem pessoas que dizem que ele já até veio, sabia? Alguns falaram que ele já até veio, mas e o que a Bíblia diz? Como que será? Como que será esse encontro? O que ele tem preparado? Que dia, como que vai ser? Eu encontro você na próxima terça-feira às 20 horas, ok? Então, um moto abraço para você e estamos juntos. Se você tiver algo a perguntar, aqui fica, manda para mim, quiser mandar no Messenger, lá no privado, manda para mim, eu estarei respondendo aquilo que eu puder responder de acordo com estarei dando a resposta que a palavra de Deus apresenta, tá certo? E esteja junto com a gente, qualquer coisa que você quiser me procurar, me perguntar, pergunte lá. Nós estamos juntos, tá bom? Um moto abraço para você, uma boa noite, um bom descanso. E na terça-feira estamos juntos de novo às 20 horas, tá bom? Fica com Deus e até lá.